Olá, eu quero refletir com você numa passagem bíblica que está nas páginas do Gênesis e esclarecer uma curiosidade bíblica que, por vezes, povoa o imaginário daqueles que se deparam com a leitura desse texto. Vamos lá, então eu vou ler o texto de Gênesis, capítulo 4, 16 e 17. Diz o texto o seguinte: Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, e coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Queridos, já ouvi a seguinte pergunta quando alguém lê esse texto. E a pergunta é a seguinte: de onde veio a mulher de Caim? Presta atenção, queridos. Se lemos esse texto com atenção, não é? Considerando o fluxo existencial da primeira família colocada no Éden por Deus, podemos perceber que até Gênesis 4,17 a Bíblia só fala dessas 4 pessoas. Fala de Adão, Eva, Caim e Abel. Então, isto posto, cabe uma pergunta: com quem foi essa mulher misteriosa que Caim se casou? Se só havia este grupo familiar, se a Bíblia só cita esse grupo familiar, e se realmente tinha irmãs e se casou com uma delas, como pôde ter filhos saudáveis, sem nenhuma anomalia genética? O texto de Gênesis 4,17 gera dúvidas. Porque Caim e Abel seriam os únicos filhos gerados pelo casal Adão e Eva. Neste caso, repito, e faço a pergunta outra vez: que mulher misteriosa é essa com quem Caim contraiu núpcias e gerou filhos? Queridos, tudo fica mais claro quando lemos o capítulo 5, versículo 3 e 4 de Gênesis, pois estes nos dão conta de que Adão viveu 135 anos até o nascimento de Sete, o seu terceiro filho. Depois viveu ainda mais 800 anos. E nesse período, Adão e Eva tiveram mais filhos e filhas, oriundos, né, do seu casamento. Então, Caim e todos os filhos desse casal tiveram filhos com suas próprias irmãs. A Bíblia diz que toda a humanidade, não é, descende de Adão, o nosso ancestral comum, como encontramos registrados, não é, na Bíblia. Gênesis 2,7, por exemplo, diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ainda Jó, capítulo 33, versículo 4, ele diz o seguinte: O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. E ainda, para corroborar, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 26, Lucas diz o seguinte: De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Os textos que acabei de citar, queridos, são verdades bíblicas que indicam, não é, a interação de um Criador universal, portanto, imutáveis. Enquanto que a teoria da evolução propõe que a vida surgiu e evoluiu do acaso. No conceito dessa teoria, os homens evoluíam dos primatas, e os primeiros homens descendem de vários exemplares de humanoides, né, em estágios semelhantes de evolução. Ora, queridos, se cremos que a palavra é a palavra de Deus, precisamos aceitar a teoria criacionista para explicar a origem da vida orgânica. Como cristãos, devemos nos fundamentarmos na fé e na credibilidade da Bíblia, como regra de fé, né? Na nossa existência pessoal,
na nossa existência de comunhão com o Criador e em inúmeras evidências científicas que dão suporte teórico e experimental ao criacionismo. O casamento e a reprodução entre irmãos, quando aconteceu, foi programado por Deus, por sua própria vontade, para as primeiras gerações. Adão, por exemplo, passou para todos aqueles descendentes uma alta variabilidade de genes, pois foi idealizado Adão por Deus como um indivíduo altamente heterozigótico. Deixa eu explicar a você o que significa esse termo. Presta atenção. Existem dois tipos de genes, presentes nos cromossomos humanos. Eles podem ser recessivos ou dominantes. Os dominantes são assim chamados porque, na presença de um outro recessivo, este impõe as suas características. E este fenômeno da natureza, então, permitiu aos descendentes de Adão não serem afetados pelas anomalias da consanguinidade e por providência divina. A heterozigose, que eu acabei de explicar, foi confirmada nas gerações seguintes, que por sua vez segregaram para uma variedade de caracteres, tal como cor de pele, cor branca, cor negra, cor vermelha, cor amarela, e também a cor dos cabelos, cabelo preto, cabelo castanho, cabelos louros, etc. E também dos olhos, como vemos, que são olhos castanhos, olhos azuis, olhos negros, olhos verdes. Amados, resumindo, o nosso Deus, o Criador e doador da vida, é magnífico em sua criatividade. A Ele, honras e glórias. Amém? Espero que com essa exposição eu tenha esclarecido as suas dúvidas sobre de onde teria vindo esta tão misteriosa esposa, a mulher de Caim. Amém? Que Deus te abençoe. Abraços.